amores, tudo bem? Eu estava gravando aqui e do nada parou de gravar. Então eu vou dar continuidade no que eu estava falando com vocês no outro vídeo, que é a questão do pecado. E é isso, gente. Não adianta a gente que fala da palavra, que fala de Deus, tá? E a gente vir aqui e passar a mão na cabeça, falar o que a pessoa quer ouvir. Então, se a gente fala da palavra e a palavra é contra essas coisas, contra o pecado, a gente tem que pregar a verdade, a gente tem que falar a verdade, porque se as pessoas elas não se arrependerem dos seus pecados e voltar para Deus, reconhecer Jesus como seu Salvador, entregar a sua vida para Deus, andar em santidade, a gente não terá salvação, a gente não terá a vida eterna. Não adianta a gente ser bonzinho, fazer obras de caridade, não adianta. Não adianta, não é julgar, mas vocês estão julgando as pessoas. Tá na palavra, julgai segundo a reta justiça. Não é certo a gente vir e falar da palavra de Deus e falar que andar no pecado vai ter salvação. Não é certo. Não é certo. A gente pode respeitar a escolha das pessoas, né? A escolha, tantas religiões que tem, né? Então, assim, tantas religiões, opções de escolher a religião que você quiser, de um modo de vida que você quiser, fazer o que você quiser. Você tem essa escolha. Cabe você escolher o que é certo e o que é errado. Cabe você escolher a maneira certa, mas você tem que saber que viver no pecado não terá salvação, não vai trazer a salvação para sua alma, para você ter a vida eterna. Se você andar no pecado, continuar fazendo as coisas erradas, fazer aquilo que não agrada a Deus, não vai te levar. Deus vai continuar te amando, vai, mas se você continuar fazendo coisas erradas que não agradam a Deus, que é contra a palavra de Deus, que é contra isso aqui, não adianta. E também não adianta eu vir aqui falar da palavra de Deus e dizer: você que está aí no pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, Deus te ama. Deus vai levar todo mundo para o céu que anda no pecado, que faz coisa errada, que é contra os princípios de Deus, vai em todo mundo. E não vão. E as pessoas acham que não existe inferno, só pode pensar que não existe. Elas devem pensar que morreu, acabou, pronto. Não é assim. O mundo espiritual, todas essas coisas, as pessoas acham que não existe. Então a gente tem tempo ainda. Se a gente tá aqui, tá respirando, a gente tem tempo de acordar pra vida e olhar. Tem tempo, a gente enquanto tá aqui tem tempo. Depois que a gente fechar o olho, a gente não tem mais tempo, não tem como gritar socorro, não tem como mais pedir perdão a Deus, não. É aqui. É aqui agora que a gente tem que se arrepender, voltar para Deus, buscar Deus. É nós que precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Quem precisa de perdão, de salvação é nós que estamos aqui. E tudo aqui é passageiro. A gente planeja um futuro, planejamos coisas, porém é Deus que determina tudo. Deus basta estralar os dedos para as coisas acontecerem. Deus está no controle de tudo. O poder está com Deus. A gente tem que andar com quem tem um controle. Pra gente andar com quem tem um controle, pra gente andar com o dono da vida, com o dono da eternidade, pra gente andar com Jesus, a gente tem que fazer o quê? Abandonar o pecado. Fazer a vontade de Deus, não a nossa. Pra andar com Jesus, pra andar com Deus, a gente tem que fazer a vontade dele, não a nossa. Entendam isso. A minha vontade de fazer coisa errada, de andar no pecado, de um monte de coisas que a carne quer, mas pra mim andar com Deus eu tenho que fazer o quê? Abandonar tudo isso para fazer o quê? A vontade de Deus tá aqui. Que tudo aquilo que a gente pede em oração, tudo segundo a vontade de Deus será dado, será ouvido. Deus ouve as nossas orações segundo a vontade de quem? De Deus. Deus tem o poder de tudo. Até pro diabo tocar na tua vida, tocar em você, tem que ter autoridade de Deus. Se não tiver, o diabo não toca. Para ele tocar em você, tem que ter autoridade de Deus. Se não tiver, o diabo não toca. Tá lá em Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Também, lá em João, 2 João, capítulo 11, versículo 24, versículo 25 diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Também está escrito lá em Tessalonicenses. Exatamente. Colossenses, desculpa, é que tá aqui na mesma página, né? Colossenses. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então isso, Deus, ele foi fiel conosco em enviar o seu único filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, pela nossa culpa. Jesus carregou o nosso pecado nas costas, a nossa culpa. Jesus era inocente, ele morreu por nós, pecador. Em momento algum Jesus reclamou. E a gente, quando a vida tá difícil, quando as coisas começam a acontecer, a gente reclama. Ai, que cruz que eu tô carregando, que dificuldade, meu Deus, eu não consigo. E a gente reclama. E ó, o que sai da nossa boca é importantíssimo. A gente tem que ter cuidado com o que sai daqui, ó. Nossa boca, ela é muito abençoada. O que sai daqui, ó, temos que ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente fala com as pessoas. Às vezes uma palavra se torna uma praga. Dependendo do que sua mãe fala pra você, na raiva ali, isso pode se tornar uma praga pra você, pra sua vida. Exatamente, isso é sério, gente. É igual com criança também, a gente tem que ter cuidado com o que sai da boca aqui, ó. Às vezes os pais falam que a criança é enjoada, que a criança é chata. E acontece que o dia todo aquela criança, ela fica chata. Ela fica enjoada. E a gente tem que ter cuidado com as crianças, com o que você fala. Palavras têm poder. E a gente fala que o coração está cansado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o nosso lar, com a nossa casa, com tudo. E as pessoas, não sei, acho que o pecado se tornou normal. As coisas, sabe? As coisas desse mundo se tornou normal. O pecado se tornou certo, tá certo. Eu faço coisas erradas, vou pra um culto, vou pra uma igreja, vou pra uma missa, vou pra um culto, tá tudo certo. Tô na igreja, né, e faço coisas que não agradam a Deus e tá tudo certo. Eu acho que vão ter salvação fazer um monte de coisa errada lá fora, coloco uma roupa e vou pra missa. E vou pra igreja, vou pra um culto, e vou pra isso, e vou pra aquele outro. Deus está em todos os lugares, Deus está dentro de nós, Deus vê tudo que a gente faz. Deus sabe quantos fios de cabelo tem aqui. Deus é aquele que tem o poder de matar e lançar no inferno, ao contrário do homem que mata e não sabe o que fazer. Tá na palavra de Deus, tá? Tá escrito aqui, isso que eu tô falando. Então a gente tem que ter muito cuidado, vigiar e fugir do pecado, das coisas erradas desse mundo. A gente tem que ter controle de nós, porque se algo dominar a gente se torna escravo daquilo. Você tem que dominar as coisas, não as coisas te dominarem, não o dinheiro te dominar, não as coisas te dominar, porque quando aquilo passa a ter domínio sobre você, você não tem controle daquilo, você se torna escravo. Escravo da droga, escravo de qualquer coisa. De qualquer coisa. Tem gente que é viciado em doce, tem gente que é viciado em comprar, tem gente que é viciado em droga, em álcool, bebida. Tem gente que é viciada em várias coisas, no café, e assim sucessivamente, várias coisas. A gente tem que ter controle. Controle, porque quando aquilo toma conta da gente, a gente se torna escravo disso. Então nós temos que estar sempre no controle de tudo, da situação. Sabe? E ter uma fé inabalável, viver na presença de Deus, viver na presença do Pai, ter uma fé inabalável. Fé inabalável, o mundo pode estar
acabando, você pode estar com a bomba aqui na mão, a ponto de explodir a qualquer momento, mas você tem fé, você crê. E você não fica, você deita numa cama para dormir, você dorme, você não fica preocupado, meu Deus, eu tenho que pagar isso, eu tenho aquilo outro. Tem gente que tá cansado, deita numa cama e ainda não consegue dormir, porque a mente tá, ó, pensando nos problemas, nisso, naquilo. Meu Deus, o que eu faço? E não conseguem. Fé é crer, fé é ver além da montanha. Não é ver pra crer, não é seguir multidão. Ah, porque todo mundo tá fazendo, tá seguindo aquele caminho, eu vou seguir esse. Eu vou seguir esse. Tem gente que elas não é cheia de Deus, ela é cheia de religiosidade. Ah, não pode isso é pecado, isso é aquilo outro, isso é aquilo outro. Não, a gente tem que buscar a Deus de livre e espontânea vontade. Eu vou mudar, me transformar, porque isso não agrada a Deus. Eu quero servir a Deus, eu quero abandonar isso que Deus não gosta. Não, isso não pode porque é pecado, eu não vou fazer isso porque é pecado. Você fica cheio de religiosidade, você não faz porque, eu não vou fazer isso porque Deus não gosta. Não, eu vou fazer isso porque por livre, a gente tem que fazer as coisas por livre e espontânea vontade. Escolher ir pro inferno é opção sua. Escolher ter a vida eterna é opção sua. Tá na palavra também que a porta que nos leva à vida eterna, ela é estreita. E a porta do mundo, das coisas erradas, ela é larga. Estreita é a porta que leva à vida, à eternidade. Poucos a encontram. Tá na palavra, é só a gente pegar essa Bíblia aqui e ler a palavra de Deus. É só a gente ler e buscar a verdade. Gente, não sei quanto que o tamanho desse vídeo, mas eu vou falar aqui e vou indo até onde vai, né? Então, assim, a gente tem que buscar a verdade, porque senão qualquer pessoa chega e prega pra você um falso profeta e você acredita. Tá também na palavra que falsos profetas pregaram pros apóstolos e se Jesus não chegasse na hora. Então a gente tem que ter cuidado, tem que vigiar. E é uma coisa que eu busquei muito, eu pesquisei muito. Eu busquei saber da verdade. Inclusive tem vários pastores que eu gosto de ouvir. Tem várias pessoas que são sábias que eu gosto de acompanhar. Café com Destino também, né? Sou aluna do Café com Destino. Gosto muito de estar ouvindo. Pra gente, a gente tem que encher, né, gente? Nós temos que buscar as energias, aquilo. Porque se a gente só vê vídeo de piada, vídeo de não sei o que, a gente vai ver o quê? A gente tem que se encher de palavras, de conhecimento. Tem o pastor Antônio Júnior, que eu adoro ouvir a palavra dele. Tem vários outros. Tem o Piero. Inclusive, um vídeo do Piero mudou minha vida um tempo atrás, eu assisti. Que ele falava no vídeo que ele falou de como você entregar sua vida para Jesus, para Deus, e para você mudar de vida. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu assisti esse vídeo que mudou a minha vida e foi muito bom para mim, para o meu crescimento, para minha vida. Do Piero, pastor Antônio Júnior também, a palavra também gosto muito de ouvir, de estar assistindo, sabe? Karina Bach também, tem a Sara Shiva. Então, Camila Barros também, eu gosto de ouvir a palavra que ela fala, como ela fala. Tem vários outros, eu gosto de ouvir livros também, e a Bíblia, e buscar conhecimento, buscar saber da verdade. Porque senão qualquer pessoa chega, fala coisa pra você e você vai seguir. Você se ilude ou com um livro que não é para você ler, né? Ou algo do tipo, você vai acreditar. Entende? E só existe um Deus, o único Deus. E também tá na palavra que eu não vou encontrar aqui, que eu acho que eu não marquei. Eu não marquei, gente. Que fala a questão da gente blasfemar contra Deus, porque a gente só tem que adorar a Deus e ponto final. A gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, buscar a Deus em primeiro lugar, adorar a Deus, amar a Deus, tudo Deus, somente Deus. E é por isso que Deus não aceita a questão da traição. Ou você fica com um ou com o outro, não tem como você ficar com dois. Ou você adora a Deus ou você adora o diabo.
Então, assim, a gente tem que estar com Deus. Se a gente quer estar com Deus, se você está fazendo uma coisa que não agrada a Deus, que não é certo, então você não está com Deus. Para você estar com Deus, você tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Ou você serve a Deus ou o diabo. Deus quer que você, do diabo quer que você peque, que você faça coisa errada, que você ande no pecado. Ele quer aproveitar esse tempo que ele tem para destruir a família, destruir as pessoas e desviar as pessoas para pecar. E você acha que você no pecado você está agradando a Deus? Não, você está agradando o diabo. Tem como você servir a Deus e o diabo? Não tem como. Entende? Então a gente tem que acordar assim, buscar a palavra. As pessoas podem pensar, isso é bobeira, isso é bobeira. Bobeira é o dia que o tempo acabar, que a hora acabar e a pessoa fechar o olho. E aí? Acabou a chance, acabou a oportunidade. A pessoa acha que fechou o olhinho, ela vai descansar, ela acabou, morri, acabou. Aproveitar, vou curtir minha vida, porque depois morro, acabou. As pessoas acham que não existe o inferno, só pode pensarem assim, porque se elas acordassem para a vida e elas tivessem noção do que é o inferno, elas voltavam para Deus, ela reconhecia Jesus como seu Salvador e andavam em santidade, começam a andar no caminho que Jesus quer, no caminho que Jesus ensinou, agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, porque em todo momento na palavra de Deus ele fala que tudo é segundo a vontade de Deus. Tudo tem que ter a autoridade de Deus. O nosso Deus, o único Deus, digno de toda adoração, de todo amor, de todo... mas eu preciso aceitar Jesus como que eu faço? Basta você reconhecer Jesus como seu Salvador, entregar a sua vida para Deus, confiar em Deus, parar de querer fazer a sua vontade, mas sim fazer a vontade de Deus. Não por obrigação, porque, sabe, é igual aquelas pessoas que é cheia de religiosidade. Tá passando um tracão aqui agora. Vou ter que esperar. Passou. Fazendo barulho aqui na minha rua. Então, assim, a gente não pode ser cheio de religiosidade. Eu não posso isso que Deus não deixa, eu não posso isso porque não sei o que, não sei o que. A gente até cria isso, antes eu tinha. Não pode isso porque é pecado. Não posso fazer, porque Deus não deixa. Aí você se torna, meu Deus proíbe tudo, Deus não. A gente fica com isso na cabeça, porque a religiosidade entra e aí você fica com aquilo. Então a gente tem que mudar, tirar isso, fazer um limpa na gente, em nós, na nossa mente e mudar, sabe? Fazer a vontade de Deus e não aquilo que a nossa carne pede, aquilo que nós quer. Que nós quer pecar todo dia, quer fazer coisa errada todo dia, sabe? É lutar contra isso aqui, ó. Lutar todos os dias para fazer a vontade de Deus e não a nossa, servir a Deus. Então é isso. Eu sei que é muito bom servir a Deus, estar na presença de Deus, viver para Deus. Ele é muito maravilhoso. É muito, muito maravilhoso. Eu postei um vídeo que é do podcast da Karina Bach. A mulher, ela é loira. Acho que não assistiram o vídeo. Acho que não assistiram, mas eu gostei muito desse testemunho. Eu até postei. Eu repostei porque eu gostei muito desse testemunho. Para as pessoas acordarem para a vida. Acordarem e elas ainda não voltaram para Jesus, não voltaram para Deus. Porque o tanto de coisa horríveis que tem nesse mundo, que acontece, que é só Deus para ter misericórdia. Se Deus não tiver misericórdia, se Deus não tiver dó dos teus filhos, de nós, eu não sei o que será de nós. Se Deus não tiver misericórdia, porque as pessoas estão brincando com Deus, com o poder de Deus. E eu tenho só a dizer que Deus tem misericórdia de todos nós. E eu fico refletindo o tanto que a gente é ingrato, porque Jesus morreu na cruz por nós e a gente é tão ingrato que a gente peca. A gente faz coisas que Deus não gosta. Jesus, ele é o nosso Salvador. Morreu por causa do nosso pecado, por causa da nossa culpa, por culpa de nós.
pra nós ter a vida eterna, pra gente ser salvo. E a gente peca contra Deus, faz coisa que Deus não gosta. É de cortar o coração. Tanto que Jesus sofreu. Ele morreu. E a gente continua pecando, continua, sabe? Então eu fico refletindo sobre isso. Só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia, né? E como tá na palavra, julgai segundo a reta justiça, tá na palavra. Então, que tem gente que fala assim, ai, vocês só sabem julgar, vocês só sabem julgar, vocês só sabem julgar. Julgar segundo a reta justiça, certo? Tá fazendo errado, tá pecando, então tá pecando. Então, assim, a gente não tem que falar o que as pessoas querem ouvir, mas tem que falar a verdade. Se a gente tá falando da palavra de Deus, a gente tem que pregar a verdade. A gente não tem que aceitar coisa que Jesus não aceita, porque é a palavra dele. Aí contra a palavra dele, eu aceitar um pecado, alguém que pratica algo pecaminoso, um pecado, eu vou estar contra a palavra de Deus, porque porque Deus não aceita, porque a palavra é contra isso, é contra esse pecado. E eu vou lá passar a mão na cabeça e falar, Deus te ama, você vai pro céu, você vai pra eternidade, e é isso e aquilo outro, e isso não é verdade. Se você não, eu tenho que ser direta. Se você continuar no seu pecado, fazendo isso que você sabe que você está fazendo de errado, você não vai ter salvação, porque tá escrito aqui que não vai ter. Deus vai vir, vai escolher os seus escolhidos. Deus vai vir e escolher. Eu tava caçando a leitura aqui que eu tinha marcado pra mim ler pra você. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Porque este é Deus, o nosso Deus, para sempre ele será nosso guia até a morte. Oi. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. Gente, então é isso aí. A gente tem que se arrepender, buscar a Deus, colocar Deus na nossa vida, viver na presença de Deus. E é muito bom a gente estar na presença de Deus, viver para Deus, para fazer a vontade de Deus. É muito maravilhoso, gente. É muito, muito maravilhoso estar na presença de Deus. É muito maravilhoso, muito, muito mesmo. Eu vou ler aqui uma palavra que está na Bíblia, está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 43, está dizendo assim: e se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre. E repetindo de novo, diz: e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor para ti entrar coxo na vida do que tem 2 pés e seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre. E de novo, e o seu fogo nunca se apaga. Então é isso. A gente só tem que ter noção, né? Noção que há um inferno. Noção de que se a gente não olhar para Deus, né?
E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos refletirmos. Olha eu aqui. Então, assim, que a gente possa refletir e buscar a Deus e seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, que é muito bom a gente viver na presença de Deus, viver para Deus. É muito, muito maravilhoso estar com Deus, a gente sabe, ter essa fé inabalável, ter uma intimidade com Deus é muito maravilhoso, é muito bom, mas a gente viver na presença de Deus, viver para Deus é bom, não é ruim. Não é, às vezes a gente fica com essas crenças que não posso isso, não posso aquilo outro. A gente é feliz, a gente vive muito bem, graças a Deus, a gente tem uma vida muito maravilhosa. É muito bom estar na presença de Deus. Só que a gente não pode se iludir com coisas, porque às vezes as pessoas se iludem muito, sabe? Acham que estão andando no caminho de Deus e, igualmente eu falei, né? Tem pessoas que vão pro culto, vão pra missa, vão para suas igrejas e lá vão com, por exemplo, com a vestimenta. Eu tô dando exemplo aqui, vão com a vestimenta. Mas vão pra praia, vão pra festa, fazem coisas que Deus duvida. Isso não é servir a Deus. Isso não é fazer a vontade de Deus, não é. Sabe? A gente tem que vigiar, porque Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Não adianta eu ir bem vestida, bem tampada, só na igreja. E na festa eu ir quase nua. Não adianta disso. A gente tem que abandonar nossas vontades. Eu, para hoje estar aqui, antigamente, quando eu era mais nova, eu tinha time de futebol preferido, né? Tinha signo, coisas que eu abandonei hoje. Hoje em dia eu não tenho mais time, né? Tipo assim, ah, que time você torce? Eu não tenho mais time, eu não tenho signo, eu não busco pesquisar signo. Que mais? Vestimenta também, eu mudei, eu gostava mais de roupa que tinha decote, né? Blusa que tinha um decote, eu gostava de blusa que tinha um decote, ou um vestido que teria um decote. E eu abandonei também isso, a questão da minha vestimenta. Porque a gente tem que cuidar de nós, que é templo de Deus. A gente tem que cuidar de nós, né? Cuidar de nós, proteger nosso bem maior que é nosso corpo, que é templo de Deus, do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar disso. Porque a informação que a gente passa, as pessoas veem aquilo, entende? Então elas vão te respeitar pela forma que você está vestida. Então isso representa muito. Por mais que as pessoas acham que não, mas sim. Entende? Então, eu abandonei muitas coisas. Questão da vestimenta, time de futebol, signo, deixa eu ver o que mais. Acho que foi só isso. Que eu vi que não era correto, né? Deve ter mais outras coisas também. Mas eu mudei. A questão da mente. Mente positiva, gratidão. Ter a mente positiva. Tipo, ver um pensamento negativo, minha mente que já corta. Então a gente tem que trabalhar a nossa mente também, que a nossa mente ela derruba qualquer um. Se você tiver uma mente negativa, a gente tem que começar a trabalhar para ter uma mente positiva, ter gratidão, sabe? Então a gente tem que mudar para Deus, sabe? Não para fazer nossa vontade, não para se mostrar o nosso corpo, para se mostrar, para valorizar aquilo que tem em nós, mas sim agradar a Deus. Então isso é muito bom, viver na presença de Deus, estar com Deus, amar a Deus, confiar. Eu confio de todo o meu coração. Eu confio muito, muito, muito em Deus. Sabe? Por mim pode acontecer o que for. Mas Deus, ele me ensinou isso. Eu passei por um deserto, eu passei por coisas que hoje eu sou assim, hoje me transformou nessa pessoa que eu sou hoje, mas eu passei por um deserto. Então hoje pode acontecer o que for, que não irá me abalar, porque eu creio em Deus. Eu sei que Deus está no controle e eu não tenho medo do inimigo, porque Deus é maior, o poder está por Deus. Se Deus permitir,
o inimigo faz o que ele quiser. Mas se Deus não permitir, ele não vai me atacar, não vai destruir minha casa, minha família, minha vida. E se Deus permitir, que Deus me faça ser mais forte ainda com isso. Sabe, eu não reclamo da dificuldade, das coisas ruins, porque me ensina a ser mais forte, ser mais resistente, a ser um escudo que não tem medo de nada, que sabe, Deus está no controle, tá tudo bem, que aconteça o que acontecer, Deus está comigo e tá tudo certo, e tá tudo bem, eu não me abalo com nada. Pra que coisa melhor? Pra que servir o diabo que te machuca, que te maltrata? Gente, eu assisto tanto vídeo testemunho de ex-pessoas, né, que serviam a essa coisa horrível, horrorosa. Contam testemunho de torturas, de coisas horríveis. Jesus não é assim, Deus não é assim. Deus, ele não é assim. E o diabo te engana, e tu se ilude com isso, com essas coisas que ele te dá, que ele te oferece. Para de se iludir. Há tempo ainda. Quando a gente fechar o olho, não vai ter mais tempo. Então, busque agora, porque há tempo, sabe? E que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida. Que Deus possa entrar no seu lar e transformar. Que você possa enxergar, olhar para Deus e confiar de toda a sua alma, de todo o seu coração. Confio em Deus. Hoje eu não tenho nada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, mas eu tenho Deus. Eu vou começar a agir, eu vou pisar e Deus coloca o chão. E você tem que dar o primeiro passo. Moisés teve que dar o primeiro passo para o mar se abrir. Primeiro ele teve que ir. Então você tem que fazer primeiro e Deus vai agir. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Então é isso. Deus está com nós em todos os momentos. E para finalizar, eu vou ler uma mensagem aqui, tá? Para vocês. Que Deus possa abençoar e que venha uma mensagem muito, muito boa que toque seu coração, a sua vida, tá bom? Coloque Deus conscientemente em tudo o que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiências e aprendizado. Coloque Deus em todos os seus pensamentos e sua vida se transformará no hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Que palavra linda! Não limite o poder de sua vida. Não pense que conseguirá tudo o que deseja numa só existência. Mas confie, porque a vida é eterna, infindável. Não pense também que depois desta irá iniciar uma vida diferente. Nada disso. Esta mesma vida que continuará sempre. Portanto, procure aumentar seus conhecimentos e aperfeiçoar-se, verificando como é rápido o momento atual comparado com a eternidade. Que palavra maravilhosa, né, gente? Essa outra aqui. Seja forte e corajoso, não se deixe vencer pela adversidade, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso. Seja forte, tenha bom ânimo. Que palavra linda! Vamos ver se tem mais outra aqui, gente, para vocês. Se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não, Deus quer apenas nosso bem, nossa felicidade.
e nos dá aos meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. Exatamente. É nossas escolhas erradas que traz sofrimento para nós. Uma escolha errada faz a gente sofrer muito. Uma escolha errada. Então, assim, faça escolhas certas. Meu pai sempre me dizia, Poliana, se você der o primeiro passo errado, você vai estragar a sua vida. Então, dê o primeiro passo certo. Sempre você tem que dar o primeiro passo certo. Você tem que acertar, porque se você errar, e a mesma questão da escolha, se a gente fizer uma escolha errada, a gente erra muito na vida, a gente sofre. Escolha aquilo que a gente escolhe, né? E a gente sofre muito, muito mesmo. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente escolhe para nossa vida. Por isso que nós temos que cuidar da gente mais. Tem vezes, às vezes acontece da pessoa estar tão ligada na outra, no outro, no cônjuge, ou em outra pessoa, que ela acaba esquecendo dela, de cuidar dela. Ela esquece, ela fica focada em tudo que o outro faz. Em tudo, 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 tudo. O problema às vezes não é no outro, é nela mesma. O problema tá aqui, ó. Parar um pouco, cuidar mais de você. Que a gente só fica focado muito no outro. E você acaba destruindo você, a sua vida. Você, como pessoa, como ser humano, acaba se tornando uma pessoa chata. Então nós temos que olhar pra gente com amor, com carinho, e nossa boca ela é uma bênção. Então fale coisas boas, palavras boas, jogue palavras de bênção na sua casa, para as pessoas. Cuidado com o que você fala com seus filhos, no seu lar, na sua casa, porque isso é muito sério. Um beijo pra vocês, gente, até o próximo vídeo.